Olá, eu sou Mariana, sou engenheira agrônoma aqui do Verde Ensina e na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre o NPK caseiro ou NPK orgânico. Eu vou responder aqui uma dúvida de uma seguidora aqui do canal e ela perguntou: Mariana, essas receitas que a gente vê na internet, né, que utiliza esses restos de cozinha, casca, borra de café, que eles chamam aí de NPK orgânico ou caseiro, funciona? São tantas receitas, tantas misturas que a gente fica perdida, não sabe o que usa, se aquilo ali está sendo suficiente, né? Então hoje eu vou explicar direitinho o que é esse NPK caseiro, se ele funciona, se ele realmente é suficiente e se eu recomendo, né? Se eu, com a minha visão mais técnica de agrônoma, recomendaria ou recomendo aí para vocês. Vamos lá conhecer então? Então, gente, o que é o NPK caseiro? Eu não conhecia a receita, tá? Então, você já sabe que eu nunca utilizei. Isso não quer dizer que não seja bom, mas o que ele é? Eu procurei lá na internet para ver as receitas, as fórmulas que as pessoas dão. É basicamente uma mistura de 3 materiais, tá? Então, eles pegam casca de ovo, tá? Casca de ovo, casca de banana, e a borra de café. A borra de café é aquela, depois que a gente coa o café, que sobra aquele pó, né, que foi utilizado, é aquilo ali. Então, o que eles fazem? Eles misturam tudo, bate no liquidificador com água e deixa fechado num recipiente, uma garrafa PET, alguma coisa assim. Então, eles deixam lá um tempinho para ir fermentando e depois utiliza como um adubo líquido, né? Então, por que pica, né? Por que tritura? Porque quando a gente coloca casca de ovo, banana, eles são ricos em nutrientes, mas aqueles nutrientes ainda não estão prontos para a planta conseguir absorver. Se você jogar uma casca de banana no solo, a planta não vai conseguir ir lá e absorver com a raizinha dela. Esse material orgânico ele precisa passar por um processo de decomposição que é feito pelos micro-organismos para que os nutrientes presentes nessa composição do material seja liberado para que a planta consiga, através das raízes, absorver isso. Então, é um processo ainda que precisa ser feito. E quando você pica, tritura ou bate no liquidificador, né, que aí fica material bem moído mesmo, triturado, você acelera essa decomposição. Porque quanto menor o material, mais fácil dos micro-organismos degradarem. E quando você coloca ele em água e deixa um tempo ali, você está fazendo o quê? Uma compostagem, né? Tanto é que quem faz lá, o pessoal fala, não enche muito a garrafa porque faz um processo de fermentação lá dentro, né? Quando você abre, sai o gás de fermentação. Então, os micro-organismos que eles já estão, né, na própria casca, no próprio ar, no próprio material que você colocou, já tem os micro-organismos. E alguns ainda colocam um pouco de micro-organismos provenientes da composteira, provenientes da terra, da horta. Desculpa. Então, é assim, basicamente é assim que é feito. Aí, eu não encontrei assim uma relação desse material, quanto disso, quanto daquilo, né? Quanto que eles colocam depois no solo, nas plantas. Não tem uma recomendação assim fechada, eu pelo menos não encontrei. Então, basicamente, eles batem, misturam, esperam um pouco lá para esse resíduo começar a decompor, fermentar e depois vai aplicando no solo, né? Na quantidade que aí cada um vai vendo, né? Eu acho. Então, basicamente é isso, é o chamado de NPK caseiro. E por que recebe esse nome de NPK caseiro? Então, gente, NPK é um fertilizante utilizado na agricultura convencional, que ele é solúvel, tá? É um fertilizante industrializado. Então, vem daí esse nome. E esse fertilizante industrializado, ele é chamado de NPK, por quê? Porque o N é o nitrogênio, é uma mistura de nutrientes, nitrogênio. O P é o fósforo, tá?
E o K é o potássio. Então, gente, nitrogênio, fósforo e potássio são nutrientes essenciais para as plantas. As plantas precisam disso para poder crescer, desenvolver. Se faltar um desses aqui, a planta não consegue completar o ciclo de vida, tá? Então, você tem que fornecer esses nutrientes aqui. Então, a gente chama esses nutrientes aqui principalmente de macronutrientes, onde as plantas precisam se nutrir deles em grandes quantidades comparado com os demais. A planta precisa só de NPK? Não, ela precisa de outros nutrientes também, tá? A nutrição vegetal vai muito além desses 3 nutrientes. Ela precisa aproximadamente de 13 elementos essenciais, não somente esses, tá? Mas aqui a gente tá falando principalmente desses aqui, porque esse adubo é chamado de NPK. É como se você estivesse fazendo esse fertilizante NPK que é industrializado aí na sua casa. Então, por isso que chama NPK caseiro. Então, gente, esse NPK industrializado, ele é muito comumente usado, é muito comum, as pessoas usam, às vezes usa sem saber até que é ele. Ele tem as formulações. Então, tem o NPK 10-10-10, 4-14-8, então tem várias formulações. Cada formulação é para ser utilizada num momento do cultivo. Então, você vai usar o 4-14-8 ali no plantio, depois você vai usar outra formulação na adubação de cobertura e assim sucessivamente. Então, esse NPK é isso, já é uma coisa comprada que você usa, que já vem tudo certinho, tá? Só para explicar isso daqui. Então, o NPK, ele tem nitrogênio, fósforo e potássio. Então, vamos ver quanto de nitrogênio, fósforo e potássio tem no NPK caseiro. Então, coloquei aqui, ó, o que tem no NPK caseiro. Aqui os nutrientes que estão em questão aqui, né, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e cada material usado na composição do NPK caseiro. Então, utiliza a casca de banana, a borra de café e o casca de ovo. Então, eu procurei na literatura alguns trabalhos que fizeram a análise química da composição de cada material. Então, quanto que tem de NPK na casca de banana, no café e no ovo? Então, eu não encontrei todas as caracterizações, tá? Mas eu encontrei uns números aqui suficientes para a gente analisar. Então, vamos ver. A casca de banana, tá? Ela vai ter quanto de nitrogênio, fósforo e potássio? Bom, de nitrogênio, eu não achei esse valor, tá? Mas de fósforo, ela vai ter 0,23% e de potássio, ela vai ter 3%. Todos esses valores que eu vou falar aqui são, por exemplo, a casca de banana é a casca de banana do jeito que você vai utilizar, sem passar por um processo de secagem, torrefação, nada. É a casca de banana que você comeu, coloca lá para bater. É assim que é feito o NPK caseiro. Então, essa daqui são alguns valores que tem aqui, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. O café. O café, ele vai ter de nitrogênio 2,3%, de fósforo 0,15% e de potássio, tá? 0,35%. E a casca de ovo? A casca de ovo tem nitrogênio? Não. A casca de ovo tem fósforo? Tem 1%. A casca de ovo tem potássio? Não, não tem potássio. Então, gente, a gente já pode perceber o quê? Que a fonte de nitrogênio aqui desse NPK caseiro é a borra de café, que tem 2,3%. A fonte de fósforo aqui, ó, que tem mais fósforo, né, no caso, é o cálcio, que é 1%. E o potássio, né, a fonte de fósforo, de potássio, é a casca de banana, que a gente sabe que a banana é rica em potássio, né? Então, se o fruto que a gente come tem muito potássio, a casca de banana também vai ter, não vai ser diferente. Então, gente,
eles fazem, né, essa composição aqui para tentar fazer o NPK caseiro. Então ficaria a banana, aqui ó, N, a borra de café é o N, a casca de ovo seria o P, né? E a casca de banana, o K. Então seria mais ou menos isso daqui, as fontes. Mas será, né, que isso daqui é suficiente para substituir um NPK? Então vamos conhecer o que a planta precisa, para a gente saber o que a planta precisa, o que tem no NPK caseiro, né? E ver se o negócio bate, se dá um match aí, se o negócio dá certo. Então, o que a planta precisa? Como que eu sei o que a planta precisa? Cada planta tem a sua necessidade, né? E cada solo também tem a sua necessidade. Então, eu vou trabalhar aqui com os valores médios, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha literatura, que é onde os agrônomos e técnicos agrícolas fazem o cálculo de recomendação. Então, eu vou pegar uma cultura aqui aleatória, tá? Eu peguei aqui, para dar de exemplo para vocês, o gengibre. Então, o gengibre, se vocês olharem aqui, ó, aqui ele já vai dar ó, quanto de nitrogênio que precisa colocar na cultura do gengibre, no plantio, né? Na hora do plantio. Porque a adubação tem adubação de plantio e adubação de cobertura, que a gente está falando de plantio. Então, ó, no plantio ele precisa de 20 quilos por hectare. E de fósforo, quanto que precisa colocar aqui de fosfato, né? Que a fonte de fósforo é o fosfato. Você tem que colocar o quê? Se o seu solo tiver baixo de fósforo, de fosfato, você tem que colocar 240. Se médio, 150. E se seu solo tiver com pouco fosfato, se tiver com muito fosfato, você pode colocar só 60. Então, vou trabalhar aqui com a média, tá? Que é 150. E quanto de potássio que essa planta precisa? Depende também do solo. Se o solo tiver com baixo teor de potássio, você tem que colocar 120. Se médio, 80. E se alto, 40. Então, vamos trabalhar com os valores médios aqui, tá? Então, olha, de nitrogênio vai precisar de 20 quilos por hectare. De fósforo, né, de fosfato, vai precisar de 150 quilos por hectare. Vocês vão ver como é que a gente faz uma recomendação de adubação, tá? Os cálculos que precisa fazer. E o potássio precisa disso daqui. Quilos por hectare. Mas se eu falar quilos por hectare, fica muito distante da nossa realidade, que é a agricultura doméstica. Aqui poucas pessoas estão trabalhando e plantando em mais de 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Então, eu vou transformar isso para metro quadrado, para a gente ter uma noção maior, tá? Então, isso daqui daria em metros quadrados, tá? Em 1 metro quadrado, isso daqui daria 20 gramas, 150 gramas e 80 gramas, tá? Então, gente, é isso aqui que a gente vai ter que oferecer para as nossas plantas em 1 metro quadrado, usando aquele adubo ali. Vamos ver se dá certo? Então, vamos começar lá, né? Começar com a casca de ovo. A casca de ovo é a nossa fonte de fósforo, né? De P. Quanto que ela tem de fósforo? Vamos ver de novo? Vamos ver quem já esqueceu, ó. A casca de ovo, ela tem 1%. Então, vamos lá. Então, a casca de ovo tem 1% de P. Vou colocar assim, tá? P. Então, 1% é o quê? Significa que a cada 100 gramas da casca do ovo, eu vou ter 1 grama de P, né? Se eu preciso de 150 gramas para atender a necessidade aqui do meu gengibre, quanto que eu vou precisar de casca de ovo? Então, eu vou multiplicar, né? 150 por 100 e vou dividir aqui. Então, vai dar 150 com mais 2 zeros. Isso aqui em gramas, né? Em quilos, ó, vai para 15 quilos. Então, você pensa só, para você atender a necessidade de fosfato, né, de fósforo aí, do gengibre, você vai precisar de 15 quilos de casca de ovo triturada para atender o fosfato.
É muita coisa, é surreal, não é? Por quê? Porque ele não é uma fonte de fósforo. Ele tem uma quantidade muito baixa de fósforo. Geralmente a adubação de fósforo a gente faz com fontes que têm uma quantidade maior de fosfato. Por exemplo, se você utilizar o osso, a farinha de osso, ela vai ter uma quantidade muito maior de fosfato. Se você utilizar o superfosfato, o super simples, né, que é uma fonte também solúvel de fosfato, ele vai ter 17% de fosfato. Aqui tem 1%. Se você utilizar o iorim, também ele vai ter o 17% de fosfato. Então, são fontes realmente boas daquele nutriente. O ovo, a casca de ovo, ela é fonte de fosfato? Não, ela é uma péssima fonte de fosfato, que você vai ter que colocar 15 quilos de casca de ovo. Vamos supor que você tenha muita galinha, muito ovo, acesso a tudo isso daí, e você coloque os 15 quilos no metro quadrado. O ovo, basicamente, ele é rico em cálcio. 96% da casca do ovo é formada por cálcio. Se você colocar 15 quilos no seu solo, o cálcio vai subir, vai ficar muito alto, e além disso, a casca de ovo ela tem uma capacidade de neutralização de acidez do solo igual ao calcário. Então, você vai estar aumentando muito o pH desse solo. Então, ele vai ficar inviável, tá? Então, já deu para perceber que esse NPK caseiro aqui, ele na verdade não é um NPK, né? Ele teria que ser assim, ó, um NKK, né? Porque isso daqui, ó, não tem, né? Não tem o fósforo aqui. Na verdade, é uma fonte de cálcio. O ovo, a casca de ovo é uma fonte de cálcio, tá? Agora vamos ver a banana. A banana, principalmente, ela é fonte de potássio. Então, aqui nessa fórmula, ela vai ser a fonte de potássio. E quanto de potássio que tem na banana? 3%, tá? Isso a banana, a casca de banana úmida, do jeito que você tirou, sem secar, tá? Se você fizer secar, tirar a umidade, essa concentração aumenta e esses valores aumentam. Então, a banana, ela tem 3% de potássio. Isso significa o quê? Que a cada 100 gramas de casca de banana, eu tenho 3 gramas de potássio. Então, se eu preciso ter 80 gramas de potássio para atender a necessidade da minha planta, quantos gramas de banana, casca de banana que eu vou precisar, né? Então, eu tenho que fazer 80 vezes 100 dividido por 3. Isso daqui vai dar em quilos já, tá? 2,6 quilos de casca de banana, tá? E a borra de café? A borra de café, ela é fonte de nitrogênio. Então, quanto que tem de nitrogênio na borra de café? 2,3% de nitrogênio. Então, 2,3, tá pegando aí? Ó, cada 100 gramas são 2,3 gramas de N. Se eu preciso de 40 gramas só no plantio, né? Aqui é X. Então, o X vai ser igual a 1,74 quilos. Então, você vai ter que bater, vamos supor, né, que você fosse fazer para 1 metro quadrado, para vocês terem noção. Para 1 metro quadrado, você teria que bater, então, lá no seu liquidificador, né? 1,74 quilos de borra de café com mais 2,6 quilos de banana. E esse aqui eu nem conto, né, gente? Porque isso daqui é surreal, não tem nada a ver. Não é fonte de fósforo. Então, seria isso daqui para você atender. O que vocês acharam? Não é nada disso que vocês colocam, né? Mas, Mariana, eu coloco esse NPK caseiro e ele funciona na minha planta. Por que que isso está acontecendo? Você está falando que ele não é completo, mas na minha planta funciona. Por que que na sua planta funciona? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que está lá, está passando fome, ela está numa situação
terrível, ela está passando fome e você vai lá e começa a dar para ela o chocolate. Você dá chocolate, 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 só vai comer chocolate. Ela vai melhorar um pouco a situação dela, porque aquilo vai dar mais energia, ela vai ter mais força para fazer as atividades dela, ela vai começar a engordar, ela vai parecer melhor, mas ela está nutrida? Não, ela não está nutrida. Quando a gente vai fazer uma consulta nessas nutricionistas, o que ela faz? Ela não pega um exemplo lá, olha, o seu prato ele tem que ser dividido em arroz, feijão, tem que ter uma carne ou alguma fonte de proteína, tem que ter salada. Então não é tudo bem equilibrado para você ser realmente bem nutrida? Você tem que ter uma porção de fruta, legume, né? Tem que tomar bastante água, então tem tudo a coisa certinha. Agora, se você tem aquela alimentação ruim, que só come miojo com salsicha, você vai morrer? Não. Mas você não vai ser bem nutrida. Então, a gente tem vários problemas aqui nessa recomendação aí. Ele não é uma fonte de fósforo, então ele vai ser uma boa fonte de nitrogênio, de potássio e de cálcio, tá? Mas ele não é o NPK. Vai faltar aqui. E o fósforo, gente, ele tem uma função na planta que ela é essencial. Então tem que colocar o fósforo, faz toda a diferença, principalmente no longo prazo, quando você vai preparar uma terra a longo prazo, que você quer que aquela terra não seja esgotada, que você tenha uma planta saudável, com pouca incidência de pragas e doenças. Se eu sou uma pessoa desnutrida, a chance de eu pegar uma doença e ficar ruim não é muito maior do que uma pessoa que tem uma vida muito mais saudável, que se nutre bem, que tem todas as vitaminas, os minerais, que faz uma atividade física. Então é outro patamar de nutrição. Então às vezes você está colocando um adubo que tem seus nutrientes, sim, e a sua planta está melhorando muito. Por quê? A coitada estava lá, gente, passando fome, né? Estava numa situação crítica. Então o que vier para ela, ela vai responder. Mas não é o correto. Deu para entender como é que é? Além disso, quando a gente vai fazer uma adubação, existe uma sequência. Tá? A adubação, ela não é feita, ela é igual uma orquestra. A orquestra tem vários músicos com vários instrumentos e cada um tem a sua partitura lá, suas coisas. Se um desafinar, né? Se começar na frente do outro, isso daí todo mundo vai perceber, vai ficar ruim. Então cada um tem a sua função e o momento certo de tocar naquela música. Aqui é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma adubação, tudo tem um momento certo. Se eu colocar, por exemplo, a casca de ovo, né? Que está nessa receita. Se eu colocar ela do jeito que está sendo colocado, né, depois que a planta está no solo, você vai jogar por cima ali, ela vai ter um efeito. Agora, se eu pegar essa casca de ovo e antes de eu plantar lá a minha plantinha no meu vaso ou no meu canteiro, eu triturar, secar, triturar bem mesmo e incorporar essa casca de ovo no solo, eu vou ter um resultado muito melhor. Por quê? Porque no solo, vamos supor que aqui está seu vasinho, né? Se eu jogo a casca de ovo aqui, que ela é rica em cálcio, tá? Isso aqui é o cálcio, tá? Se eu jogar na superfície, o cálcio vai ficar na superfície, porque ele não é móvel. Agora, se eu antes de plantar, né? Se eu preparar a terra e incorporar o cálcio aqui, o cálcio vai ficar distribuído na profundidade. Então, quando as raízes começarem a crescer, ela vai encontrar cálcio em todos os lugares. Ao passo que, se eu colocar o cálcio só aqui, essa raiz vai começar a crescer e ela vai ficar aqui, ó. Ela não vai descer em profundidade, porque ela não é boba, né? Ela vai ficar onde tem a comida para ela. Aí você esqueceu de irrigar, esqueceu de molhar seu vaso. Qual que é a primeira camada que vai secar? Essa aqui, né? Superficial, né? Que está evaporando a água aqui. E as suas raízes estão aonde? Bem na camada superficial. Então a sua planta vai sentir muito mais do que
ela deveria. Além disso, aqui também no seu solo vai ter outros nutrientes. Por exemplo, a borra de café não é rica em nitrogênio? O nitrogênio, diferente do cálcio, ele é móvel, né? Então, se você coloca o nitrogênio aqui, ele vai descer, porque ele é móvel. Então, se a sua raiz está toda aqui, ele não vai pegar esse nitrogênio que está aqui. Tá entendendo? Então, tudo tem a hora certa de colocar, o jeito certo de colocar. Da mesma forma que, se eu colocar tudo junto, às vezes o solo tá ácido. Então, meu solo tá lá, tá ácido, né? Como a maior parte dos solos brasileiros são ácidos. Eu coloquei lá o meu adubo, né? Então, ali vai ter o potássio, vai ter o cálcio, vai ter o nitrogênio. Mas esse solo tá mais ácido. Quando o solo mais ácido recebe esses nutrientes aqui, parte desses nutrientes, por estar ácido, não vai ficar disponível. Então, vamos supor, às vezes, o nitrogênio vai estar aqui, o potássio vai estar aqui, o cálcio vai estar aqui, mas a planta não consegue absorver, porque a forma química da planta, do elemento aqui, do mineral, muda e a raiz não consegue mais absorver. Então, se você colocar a casca de ovo antes, né, que ela tem esse poder de neutralizar essa acidez, você vai ajudar também. Então, você coloca a casca de ovo antes, moída, seca, bem moída, quanto mais moída melhor, e vai preparar essa terra aqui para receber depois os outros nutrientes. Então você preparou ela e quando você jogar, você vai estar aproveitando muito, muito mais os outros nutrientes. Então tudo tem a hora certa, o jeito certo, sem profundidade, sem superfície, tudo bem. A adubação é uma ciência. Então vamos supor, se você, né, deixa eu virar aqui para responder por fim a dúvida da seguidora aqui que eu esqueci o nome, perdão. Você recomenda, olha, eu como engenheira agrônoma, depende da situação. Então vamos supor, se você só tem as suas plantinhas aí dentro da sua casa, as ornamentais, e você quer usar isso porque você só tem esse recurso, eu recomendo que você use então, porque é melhor do que nada, né? É melhor você dar um miojo para uma criança que não come do que ela ficar passando fome. Entretanto, se você está usando isso para produzir o seu próprio alimento, né, de maneira saudável, uma coisa que você vai consumir depois, eu não recomendo. Por quê? Você já viu que a sua planta está desequilibrada nutricionalmente, ela já está desnutrida. Se você se alimenta de algo que não é rico em nutriente, você também não vai estar nutrida, tá? Então, a má nutrição do seu solo vai passar para sua planta, que vai passar para a gente e vai resultar na nossa saúde. Então, se você está produzindo o seu próprio alimento, você quer ter o seu temperinho, suas verduras frescas, seus legumes. Por quê? Porque você gosta de plantar, é um prazer. Você está pensando na sua saúde, em consumir algo que não tenha agrotóxico, que não tenha veneno. Então, o seu pensamento já tem essa filosofia de qualidade de vida. Já que você se propôs a fazer isso, então faça direito. Da mesma maneira, quando a gente às vezes adota um cachorro, a gente adota um cachorrinho, a gente vai colocar a melhor ração, vai tratar, vai levar no veterinário. E a planta é a mesma coisa. Você se propôs a plantar, então plante direito, dê uma nutrição correta. Hoje em dia tem tantos adubos aí que são solúveis, tá? Que não são orgânicos, que são fáceis de utilizar, tem várias marcas, várias coisas. Se você não tem tempo, né, que é uma coisa mais prática, tem também. Agora, se você já quer partir para o lado orgânico, igual aqui em casa na minha horta, que é tudo orgânico, eu recomendo muito que você faça uma compostagem. Se você tem esses restos de alimento que você quer aproveitar, compre uma composteira daquelas de plástico, assim, pequenininha, ou faça mesmo. Na internet tem bastante gente ensinando a fazer composteira usando aquelas latas plásticas, assim, né? Recipientes plásticos. Você pode fazer composteira usando minhoca ou sem minhoca mesmo, não precisa necessariamente ter minhoca. Então aí você vai ter um adubo de muita maior qualidade. Você vai ter, além do adubo sólido ali, que é aquele resíduo que vai ser gerado, compostado,
Você vai ter também o chorume, que é o líquido que sai, né? Esse líquido é um biofertilizante excelente, então você já vai ganhar 2 adubos em uma tacada só, vai aproveitar todo o seu resíduo e a parte que você não vai ter, que são o preparo de solo, né, que você tem que fazer antes. Então você vai ter a sua fonte de adubo orgânico na sua composteira e além disso você vai utilizar uma fonte de cálcio, né, que pode ser a casca de ovo, ou você pode usar o calcário para você preparar o seu solo. Então preparou o seu solo? Eu tenho um vídeo só de preparo de solo, tem a dose que você tem que colocar, dá uma olhada lá, como preparar o seu solo. Preparou o seu solo? Tem que colocar uma fonte de fosfato, de fósforo, tá? Você vai utilizar o que você quiser, farinha de osso, iorim, ou as fontes de adubo solúvel, tá? Que é o super simples, super fosfato simples. E a fonte de adubo orgânica que você vai ter lá. E aí você vai conseguir ter plantas muito bem mais nutridas, a produtividade vai aumentar, a incidência de pragas e doenças vai diminuir, porque ela vai estar muito mais saudável e equilibrada. Tá bom? Então espero que eu tenha respondido. Quem está utilizando o NPK caseiro, não fique chateado, você não está fazendo errado, só está faltando algo a mais, tá bom? Então chegou a hora de sair um pouco desse amadorismo e colocar técnicas e nutrientes mais eficientes aí para suas plantas, ok? Então espero que eu tenha ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!